E aí, por quê? Causa ou explicação? Isso é uma treta que acontece sempre quando o aluno vai estudar orações coordenadas e orações subordinadas adverbiais. Aqui eu vou tentar resolver de uma maneira muito prática para você, porque sabe, né? Pode cair na sua prova após a vinheta. Delongas, vamos à luta, porque nas noções preliminares, esse porquê ele pode ter 3 valores semânticos. O de causa, o de explicação e o de finalidade. Mas eu não vou falar de finalidade aqui, que é uma visão de Rocha Lima, eu vou falar do explicativo. A primeira coisa que a gente precisa entender que quando esse porquê ele assume o papel explicativo, o assunto em que ele está inserido é o assunto de orações coordenadas sindéticas. E aqui, quando ele é causal, é no assunto orações subordinadas adverbiais. Beleza? Mas eu não quero entrar no mérito sintático aqui, porque sintaticamente não é, digamos, ao meu ver, o melhor terreno pelo qual devemos caminhar. Até porque, lá nas orações coordenadas, nós temos a oração coordenada assindética e a oração coordenada sindética. E lá nas adverbiais, nós temos a principal e a adverbial. Então, não quero entrar no mérito sintático porque ele não vai conseguir satisfazer as nossas necessidades. Eu vou entrar mais no mérito semântico para ver se você consegue entender. Uma coisa interessante, a causa, ela vem ao lado, ou seja, ó, vem ao lado da consequência. Lembrando que a consequência, ela é também chamada de efeito. Na linha do tempo, a causa sempre vem primeiro. Ó. Na linha do tempo, a causa vem primeiro. O que isso quer dizer, Silvio? Que em todo lugar em que nós tivermos uma causa, nós teremos uma consequência e vice-versa. Tá bom? Molezinha. Então, todo lugar que tiver causa, vem consequência. Todo lugar que tiver consequência, vem causa. E quando eu falo vem primeiro, é na linha do tempo, é na linha dos acontecimentos. A explicação, por sua vez, ela tem valor de dedução, que eu vou já mostrar para você, e depois um valor de justificativa a uma ordem dada. Pode ser ordem, mas pode ser sugestão, pode ser aconselhamento, pode ser pedido. Então, no nível semântico é muito melhor. Observe que aqui, ó, neste primeiro ponto de cada uma das acepções, eu coloquei apenas um elemento sintático, ok? Mas nós vamos migrar para o elemento semântico, que são os outros 2 que, ao meu ver, vão resolver nossa situação. Olha aí, ó. Cala tua boca, porque o professor vai falar. Obviamente, nós temos aqui 2 verbos, né? O verbo calar e o verbo e a locução verbal vai falar. E nós temos o porquê aqui, ó. Observe que na oração anterior, nós temos o verbo calar, que é um verbo que está no modo imperativo. Que é aquele modo que indica o quê? Ordem, aconselhamento, pedido, sugestão. Então perceba que o emissor, ele dá uma ordem e depois ele justifica por que ele deu essa ordem. É que nem eu falar bem assim, ó, fica na tua porque esse assunto é de adulto. Eu primeiro dou a ordem, fica na tua, e depois eu justifico a ordem que eu acabei de dar, né? Muitos professores ensinam o quê? Se na oração anterior, ou na oração assindética, ou na oração anterior, tiver um verbo no modo imperativo, pode ter certeza de que depois eu tenho uma oração explicativa. Por que eles falam assim? Porque esse porquê
ele pode, inclusive, ser substituído pela conjunção que, pela conjunção pois, e até mesmo pela conjunção porquanto, né? Cala tua boca que o professor vai falar, ou pois o professor vai falar, ou porquanto o professor vai falar. Observe que dentro do porquanto tem até um porquê, né? Olha que coisa legal. Então, se você parar para observar, esse porquê, ele é um porquê explicativo. Ele tem valor de explicação. Mas observe o que eu falei. A segunda oração, que é a oração porque o professor vai falar, é a justificativa para uma ordem dada. Entende? Então, entenda que essa oração aqui, ó, é a justificativa para uma ordem dada. Essa é a melhor explicação que eu consigo achar para você, sem essa explicação macetiva que você tem visto comumente por aí. Ah, se tiver um verbo no modo imperativo, pode ter certeza que é outra oração explicativa. Nem sempre, né? Nós temos construções com o modo imperativo na oração anterior, com o verbo no modo imperativo na oração anterior, e sem a oração continuada, sem a oração conseguinte, ou com oração e não é explicação, mas eu não quero entrar nesse mérito agora. Eu quero dizer que o porquê explicativo, ele tem a função aí de justificativa para uma ordem dada. E sabe o que é legal? Você replicar essa estrutura gramatical em outras frases, tipo, cala a boca, porque eu que mando. Fica na tua, que o chefe chegou. Faz silêncio, que a aula vai começar. Olha, que, o porquê a aula vai começar. Ó. Juquinha está doente, porque tosse demais. Se você observar, tá aqui o nosso porquê. Observe que esse porquê aqui, ó, está numa oração que indica o quê? Que indica uma dedução. O emissor viu o Juquinha tossir demais e chegou à conclusão de que ele estava doente. Entendeu? Ele fez aí uma dedução. É que nem a pessoa me ver espirrando e pensar que eu estou gripado, mas pode ser só alergia. Então, na letra A, eu tenho justificativa a uma ordem dada, enquanto que na letra B eu tenho uma dedução. Nesses dois casos, nós temos a explicação. Eu não posso dizer que a tosse é a causa para a Juquinha estar doente, até porque causa vem junto com a consequência. Então não dá para dizer que o Juquinha, a tosse do Juquinha é a causa para ele estar doente. Entendeu? Então, ó, Juquinha está doente porque tosse demais. Isso foi uma dedução ao qual o emissor chegou. Então, nós temos uma dedução. Bacana? Olha aqui, ó. Esse cachorro deve ter carrapatos porque está se coçando. Observe que aqui eu também tenho uma dedução. Né? Eu tenho uma dedução. Perceba que toda a frase, ó, esse cachorro deve ter carrapatos porque está se coçando. Ele viu o cachorro se coçando e falou, ah, é carrapato. Mas pode ser só coceira, pode ser pulga, pode ser sarna, pode ser caspa. Percebeu como ele deduziu, como ele inferiu? Então, esse porquê também tem valor de explicação. Chegamos atrasados à escola porque acordamos tarde. Olha aqui, ó. Agora olha em que estrutura esse porquê se encontra. Observa que acordar tarde é a razão, é o motivo de chegar atrasado. E chegar atrasado é a consequência. Lembra o que eu falei? Ah, mas você falou que a causa vem primeiro. Eu disse que na linha do tempo a causa vem primeiro. O que é linha do tempo? É a linha dos acontecimentos. O que aconteceu primeiro aí? Acordar tarde. E o que isso trouxe como efeito? Chegar tarde, chegar atrasado à escola. Então, esse porquê aqui, ó, ele é um porquê causal, beleza? Esse porquê agora, ele é porquê causal. Entenda, onde tem causa, tem consequência, tem efeito, que é a mesma coisa. Ó. E aí eu fiz só inverter. Observe que agora eu coloquei a causa
para ser lida primeiro. Ó. Porque acordamos tarde, chegamos atrasados à escola. E esse porquê que você olha aqui, ó, ele também é um porquê causal. Entendeu? Ele é um porquê causal. E se nós temos causa, isso que vem depois é a nossa consequência, é o nosso efeito. Beleza? Tranquilo? Ficou mais claro? Então, onde tiver causa, eu tenho consequência. A causa é aquilo que na linha do tempo vem primeiro, né? Alguma coisa aconteceu para que você estivesse aqui. Você está aqui é a consequência de um fato anterior. O que é esse fato anterior? Pode ser o YouTube mostrando este conteúdo, pode ser o link que alguém mandou para você, pode ser o fato de você me conhecer e ter entrado no canal, né? Para tentar achar alguma dúvida nova de português. São várias as razões, mas o que está acontecendo aqui hoje com você assistindo a esta aula é o efeito. Enquanto que a explicação, ela trabalha com dois olhares. A justificativa para uma ordem dada, que traz um verbo no modo imperativo na oração anterior, ou uma dedução. Beleza? Então, não tem mistério, é isso. Qualquer dúvida que você tiver, é só mandar um oi no meu Instagram ou mandar um e-mail que eu vou responder em no máximo 10 anos. É brincadeira, eu sempre respondo. Tá bom? Um abraço pra você, a gente se vê na próxima. Tchau!